Olá, graça e paz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, a liderança do grupo de jovens. É um grande prazer estar aqui, podendo dividir um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração através da sua palavra. E eu queria dividir com vocês aqui um versículo que está em Gênesis, capítulo 21, versículo 17. Pediram que eu fosse breve e tentarei ser bastante breve no que desejo conversar com vocês hoje. Diz o seguinte: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Queridos, esse versículo, ele está lá em Gênesis 21. Seria interessante que vocês lessem a partir do versículo 8 até o 21, que vai contar a história de Agar no deserto, né? Aqui eu vou relembrar um pouquinho da história para que a gente compreenda, né, do que se trata exatamente, né, esse texto. E aí eu vou falar um pouquinho de Ismael. Ismael era o filho mais velho de Abraão, né? Foi o filho que Abraão teve com Agar, serva de Sara. E depois de alguns anos nasceu Isaac, o filho da promessa, filho de Abraão e sua esposa Sara. Conforme Isaac foi crescendo e foi desmamado, Ismael passa a caçoar de Isaac. E aquilo começou a deixar Sara muito brava. Sara não gostou dessa atitude, desse comportamento de Ismael. Então ela chegou em Abraão e falou assim: olha, Abraão, não dá mais essa convivência, não estou gostando e eu quero que você tome uma providência sobre isso. Eu não quero mais essa escrava e o filho dela aqui. E Abraão ficou muito chateado. A Bíblia diz que ouvir isso foi muito penoso a Abraão e Abraão ficou triste, mas Deus falou a Abraão o seguinte: olha, Abraão, é para fazer de acordo com o que Sara deseja. Veja, eu creio que Abraão talvez não entendesse o porquê tinha que fazer isso e talvez nem concordasse, porque a Bíblia diz que foi muito penoso aos olhos de Abraão por causa do filho dele, né? Ismael era filho também. Mas Abraão, a gente vai percebendo um comportamento de Abraão de obediência, então ele obedeceu a Deus. Se era isso que era para fazer, então Abraão obedeceu a Deus. E assim foi feito. Numa madrugada, Abraão então dá pão a Agar e água e a despede junto com Ismael. E a Bíblia diz que eles então começam a andar pelo deserto de forma errante. O deserto é um lugar hostil, um lugar que não é um lugar confortável. A água acabou. Então Agar encosta Ismael em alguns arbustos e se afasta, porque ela pensou consigo mesma: eu não quero ver meu filho morrer. E se afasta de Ismael. Nesse momento que ela se afasta, o anjo do Senhor, diz a Bíblia, se vocês quiserem depois ler o texto, vocês vão percebendo, né? Exatamente o que acontece, mas o versículo 17 que nós lemos, ele diz que o anjo do Senhor falou com Agar e falou assim: olha, não temas, né? Porque Deus ouviu a voz do menino. E eu quero contar para vocês 3 coisas que esse texto me ensinou. A primeira delas é que às vezes nós temos comportamentos inadequados. Ismael teve um comportamento inadequado. E esse comportamento inadequado resultou em algo que não foi bom para a vida dele, né? Ele acabou saindo da casa do pai dele, onde ele tinha todas as coisas, e acabou indo para o deserto. Veja, talvez se eu e você pensarmos na vida de Ismael, a gente pense: poxa, mas ele tinha motivo para isso, ele poderia estar enciumado de Isaac. Veja, a Bíblia diz que Ismael também era um menino, né? Então, assim, enquanto menino, se sentir
diminuído, porque ele era filho da serva, enquanto Isaac era filho da esposa, era filho de Sara. Então, talvez caçoar de Isaac foi uma forma dele externar algum sentimento que ele teve, que não era um bom sentimento, seja de inveja, de rancor, de se sentir injustiçado, sentimentos que nós temos também, nós somos seres humanos, né, falhos, uma natureza pecaminosa que temos, muitas vezes também temos este sentimento. Mas veja, os sentimentos que temos não podem justificar os nossos comportamentos. Aqui a gente percebe que o comportamento de Ismael poderia ter sido diferente e não foi. Então a primeira coisa que esse texto me ensina é sobre sentimentos e comportamentos. Uma segunda coisa que esse texto me ensina é que quando eu vejo que Deus, porém, ouviu a voz do menino, eu fico imaginando que esse menino era filho de Abraão. Abraão, se a gente pegar um pouquinho da história dele, Abraão era um intercessor. Lá no versículo 18 de Gênesis, a gente vai ver Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Veja, ele chegou diante de Deus por 5 vezes e falou: Senhor, se tiver 50 pessoas justas naquela cidade, o Senhor vai destruir mesmo assim? Depois ele chegou e falou: Senhor, e se tiver 40, depois 30, 20, 10? Irmãos, os sodomitas tinham práticas terríveis, práticas que até os nossos dias nos escandalizam. E mesmo assim, Abraão foi diante de Deus interceder por aquele povo. Vocês acham que Abraão não orou por Ismael? A Bíblia ela não diz isso, mas existe um autor muito interessante que se chama Carlo Ginzburg, que ele vai falar que os textos que lemos, eles nos trazem dados indiciários, há indícios claros aqui que Abraão orou por Ismael, porque era da natureza de Abraão ser uma pessoa que intercedesse pelo outro, quanto mais pelo seu próprio filho. Veja, a gente percebe aqui o anjo do Senhor falando com Agar. Olha, irmão, se Agar reconheceu a voz do anjo de Deus enquanto voz de Deus, é porque Agar também tinha o hábito de orar, de falar com Deus. Percebam que a gente está falando de uma mãe que está vendo seu filho à beira da morte, e qual mãe que não oraria pelo seu próprio filho? Eu imagino que Ismael, que cresceu ali no meio de um contexto, de um povo, claramente também tinha pessoas que amavam, que gostavam, que ficaram muito tristes com essa decisão de Abraão. Então, provavelmente também oraram por Ismael. Mas veja que interessante, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. A Bíblia não fala que Deus ouviu a oração de Abraão, a oração de Agar ou de qualquer outra pessoa, mas que Deus ouviu a voz do menino. Isso me ensina que às vezes Deus nos leva ao deserto porque Deus quer ouvir a nossa voz. Talvez se Ismael permanecesse no mesmo local, com as mesmas mordomias, Ismael continuaria com os mesmos comportamentos. E Deus, por amor a nós, muitas vezes nos tira do nosso lugar de conforto e nos leva até o deserto. Porque às vezes é no deserto que nós conversamos com Ele. E Deus ouviu a voz do menino lá do deserto, e lá no finalzinho do versículo 17 diz: daí onde está. Deus ouviu onde ele estava, e ele estava no deserto. Queridos, se você está passando algum deserto, e são tantos os desertos que por vezes se apresentam na nossa vida, né? Talvez quem te levou até ele foi o próprio Deus, porque ele quer ouvir a sua voz. É a sua voz que ele quer ouvir. Às vezes nós nos valemos dos canais, né, que temos na igreja para pedir oração. Orem, irmãos, orem por mim, orem por uma pessoa, por um ente querido, e é saudável que assim façamos. Porém, existem momentos que Deus quer ouvir a nossa voz também. Então, é tempo de erguermos a nossa voz, ainda que estejamos no deserto. Esse texto me ensina uma última coisa, e eu já estou encerrando daquilo que Deus tem posto no meu coração, é que muitas vezes
este tempo no deserto, ele vai ser estendido. Existem tempos na nossa vida que às vezes demoram a passar. Existem desertos na nossa vida que talvez sejam eternos. Quando a gente fala de deserto e cada um passa pelo seu, às vezes uma perda de um ente querido, às vezes uma enfermidade, às vezes um desemprego que se alonga. Mas veja, eu lendo o versículo 20, meu coração se encheu de alegria. Porque o que acontece? Depois que Deus ouviu a voz do menino do deserto, Deus providenciou água. E então o menino bebeu a água, ele se levantou, né? E o versículo 20 diz que Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Veja, o menino permaneceu no deserto, ele habitou no deserto, ele estava no deserto. Mas só que a Bíblia diz que ele também cresceu no deserto. Irmãos, o deserto é lugar de crescimento também. A gente, às vezes, precisa olhar as situações sob outra perspectiva, porque o deserto também proporciona momentos de crescimento. É possível que a gente muitas vezes não consiga enxergar, mas esse texto vai contando pra gente que o menino, ele estava no deserto e ele cresceu, e ele se tornou flecheiro. Ele se encontrou de alguma forma, ele se reinventou ali naquele contexto. Mas o mais importante, irmãos, é o início desse versículo que diz que Deus estava com o rapaz. Eu queria dizer para vocês que o mais importante não é onde nós estamos, mas é se Deus está conosco. Isso, queridos, faz toda a diferença. Aí, se nós estivermos no deserto ou não, a verdade, o que é mais importante é a presença de Deus na nossa vida. Então, esse texto trouxe para mim essas 3 lições. Eu aprendi essas 3 lições lendo esses versículos e foi uma bênção para a minha vida. E eu espero que da mesma forma que tenha sido para a minha vida, que também seja para a sua vida. Que os nossos desertos, sejam eles de qualquer natureza, às vezes o nosso deserto, como eu falei, pode ser tantas coisas. Às vezes pode ser até uma pandemia. Mas o mais importante é saber que Deus está conosco. E se Deus está conosco, mesmo no deserto, nós podemos achar água, porque Deus provê água no deserto. Mesmo no deserto, nós podemos crescer, porque como percebemos aqui, Ismael cresceu no deserto. E assim como se reinventou e se transformou no flecheiro, Deus também pode nos dar outras possibilidades e outras perspectivas no deserto. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Saudades de todos.